Na fase inicial, o que você tem que fazer? Ralar que nem um sabão. Aí você vai conquistando governança, você fala, vou pôr outro para fazer isso. Dívida não se paga, dívida se negocia. Você gaste com nada que você não entenda, tem que fazer pergunta. Por que você vive endividado? Porque te ensinaram a ser especialista de uma coisa, uma única coisa. E não pode. Você quer saber por que a maioria das famílias são endividadas? Sim ou não? Uma fonte de renda. Anota aí, pelo amor de Deus, nos próximos 30 dias você vai arrumar isso aí. Mostra aí um negócio do Serasa que eu vi. Uma fonte de renda é, na prática, ir para a cova. Por quê? Porque se eu tenho uma fonte de renda, aquela fonte dá errado, o salário atrasa ou não sei o quê, acabou, morreu a conversa. Pablo, quando você começou a ter uma fonte de renda a mais? Desde os meus 16 anos. Um livro muda tudo na vida de uma pessoa. Um livro, Pai Rico e Pai Pobre. E eu olhava, o pai pobre é o funcionário público, cabeça de estabilidade. Pai rico, no livro, o pai do amigo que é empreendedor. Certa vez, aos 16 anos de idade, eu e um amigo meu arrumando um Fusca que a gente bateu. E a gente tá lá todo feliz, lixando, martelinho, arrumando, gastando uns 2 dias com aquele Fusca. O que aconteceu? Chega o padrasto desse menino. Esse padrasto, eu lembro do nome do cara, Sidney. O Sidney chegou e a gente ficou muito feliz de contar para ele que a gente sabia fazer lanternagem de pintura. E aí a gente tava aprendendo. E tava lá. O Sidney chegou, o que vocês estão fazendo aí, menino? A gente tá aqui resolvendo o problema do Fusca e não estamos gastando nem R$1. O Sidney vira e fala assim, vou contar o segredo da vida para vocês. Ai, que ódio! E eu lá, pode contar aí o segredo. Não vou nem parar aqui. E o segredo da vida não é fazer isso aí, é ter a mente aberta e aprendendo coisas o tempo inteiro para você pagar pessoas que só fazem isso aí. Quando esse cara falou isso, eu falei pro Henrique, amigo meu, eu falei, mano, esse cara é um idiota, esse cara tinha que dar parabéns para nós. Aí esse Henrique fez assim, mas tem sentido, viu, Pablo, o que ele falou? Resumindo a conversa, da minha infância até hoje, eu tenho pouquíssimos amigos que prosperaram muito, mas esse menino, ele tem empresa que fatura 100 milhões de reais. Ele ouviu esse conselho. E diversas vezes eu falava, bora fazer tal coisa. Ele falou, cara, na moral mesmo, o Sidney tá certo. O que a gente precisa fazer é achar a pessoa que faz só uma coisa na vida, dar essa tarefa para ela. Nós precisamos de pensar. E eu olhava para ele. E quando eu tinha 18 anos de idade, esse cara me chamou para ser sócio de uma companhia dele. É a companhia que fatura mais de 100 milhões de reais hoje. E eu olhava para ele e falava, não, eu preciso ser bom só numa coisa, porque era uma mania. Eu nem sei como que isso aconteceu. Eu sei que a gente encontrou um tempo, há 3 anos atrás, quando eu vi que a empresa dele faturava 100 milhões de reais, a minha faturando 250 milhões de reais, eu olhei para ele e falei, mano, como que a gente chegou aqui? A gente deu risada, conversou adoidado, mas eu lembro que ninguém que estava em volta de nós conseguiu isso. Esses drives não entraram na cabeça. Então presta atenção. Principais causas de inadimplência do Brasil. Sobe aí, deixa eu ver as causas. Número 1, aumento do desemprego. Aumento do desemprego. No final das contas, se você souber de verdade que tem 39 milhões de desempregados no Brasil, você vai ficar com pavor ou não? Tem. Do PEA, que é a população economicamente ativa, os jovens que estão na faixa de 18 até 24 anos, tem 20 milhões de desempregados, os caras têm força de trabalho de cavalo para trabalhar e não quer porque estão sendo doutrinados a não trabalhar. É a geração neném, né, que nem estuda e nem trabalha. Desemprego. Vamos todo mundo falar um negócio aqui? Desemprego é um livramento. Tem gente que vai por força própria, tem gente que tem que levar um pé da bunda, senão não sai. Cara, desempregado, você trocava 180 horas por um salário mínimo? Trocava. Não volta a trabalhar mais não, compra água e vai pro sinaleiro. Pronto, esquece. Você vai trabalhar 10 vezes menos e ganhar 10 vezes mais, não tem como. Na hora que você entender o empreendedorismo, você vai arrumar um monte de gente que vai ficar no sinaleiro, você só vai repor nas águas. Vai por mim, não volta mais. Segundo motivo, diminuição da renda média familiar. Mesma coisa, desemprego, uma renda. Assim, ter uma renda é ser sequestrado pelo sistema. Então, se você tem só uma renda, você é sequestrado, você precisa do resgate. Você tem que sair daí. Última vez que eu vi, eu tô com 43 ou 44 rendas, um negócio assim. Fala aí pra mim que a minha empresa deu errado. Aí eu faço assim, falou, Pablo, 10 empresas deu errado. Fazer o quê? Pablo, e como que preocupa ter gestão de renda, gente? Construção de ativos, você não pode parar nunca, não tem limite. Fala assim, o número de rendas não tem limite. A corridinha dos ratos, todo dia a mesma vida. Só vai ser feliz se você tiver coisa. Aí você tem que ter um happy hour para você desestressar, para você não piorar na vida, mas o tempo todo é sobre consumo. Consome a notícia,
O jornal quer dar uma notícia que rouba 40 carros por dia na sua cidade, mas ele tem um contrato fechado com o dono de seguradora. Aí o que acontece? De segunda a sexta-feira você vive reclamando, no final de semana você tem que abençoar a família mais rica do Brasil, que é o do Grupo Ambev. Sempre falando o que é bom para vocês, você fica sempre entrando nessas ondas. Ninguém no mundo desenhou esse sistema, vocês aceitaram o sistema, é diferente, ele vai sendo moldado pelas reclamações de vocês. Foi doutrinado a ser escravo de dinheiro, não aguenta sentir o cheiro disso. A palavra fala assim: busca primeiro o reino e a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Se o dinheiro vier primeiro, a sua vida é isso aqui, ó. Escolheu a profissão por causa de grana. As mulheres, coitada das mulheres, né? Ao invés de arrumar homens que têm coragem de morrer por elas, elas pensam: preciso de um cara que paga minhas contas. Só que aí vem outra revolução, número 2, mulheres 2.0. Não, nós temos que ser independentes e nós vamos brigar com os maridos para ver quem que fica menos tempo dentro de casa para cuidar dos próprios filhos. Topíssimo. Aí a geração só vai enlouquecendo. Geração de gente mais louca que eu já vi. Sodoma e Gomorra, tá todo mundo lá no inferno olhando, cacete, olha isso aí. Não, você precisa reagir, não para mudar o sistema não muda. O sistema, ele é a adaptação do que as pessoas aceitam. Você tem que criar seu próprio sistema. Um dia o Marcos Paulo, com a sabedoria de filósofo goiano que ele tem, no auge dele, 25 anos de idade, virou um dia para mim e começou a chorar na minha frente, na minha mesa. Eu tá chorando por quê, rapaz? Estou trabalhando demais. E você tem 25 anos, mas você tem que trabalhar pra cacete mesmo, vamos embora. Aí ele falou: não, eu sinto que eu tenho que cuidar de mim, depois vai ficar tarde. Aí eu falei: o que é isso? De onde você tirou isso, Marcos? Eu já estava pensando em como penalizar o Marcos com essa conversa, essa moleza, chorando por causa de querer trabalhar menos. Que trabalhar menos, mano? Aí você pergunta o nosso histórico para chegar onde chegou. Diversos lançamentos de ficar sem dormir 5 dias. E várias vezes, para criar o processo que a gente criou, a gente colocava um colchão no chão e falava: você terminou sua parte? Deita 1 hora. Na hora que eu terminar a minha, eu vou para a cama e se levanta. Na empresa, eu e o Marcos. E várias pessoas que fizeram esse progresso acontecer. Ninguém vê essa parte. Lá vem uns bonitão que só fala de riqueza. Aqui pro senhor. Você tinha que ver a gente dividindo um colchão e falando: você vai dormir até a hora que eu terminar a minha parte. Aí o cara dormia torcendo para você não terminar. Esses esforços ninguém vai ver. E nem interessa. Eles foram todos recompensados. Só que você tem que entender uma coisa: não seja antissistema, senão você trabalha para o sistema. O que o Marcos criou? Eu vi uma coisa saindo da cabeça dele e eu adaptei para a minha vida. Eu não ponho a mão em trabalho enquanto não faço tudo que eu me propus para a minha vida primeiro. Vocês me viram acordar 4h59 da manhã, né? 4h42 é a hora que eu acordo. Eu só trabalho efetivamente depois do almoço. Enquanto isso eu estou nadando, correndo, entrando na sauna, lendo Bíblia, fazendo um boot, orando, ficando cheio do Espírito Santo, brincando com o menino daqui e fazendo isso, e ficando com a Carol. E de vez em quando eu faço tudo muito rápido, eu venho aqui na empresa, dou um rolê e vazo. Mas não dou conta. Sabe o que eu aprendi? Com o mais jovem. O mais jovem que começou a falar: mano, para que esse tanto de dinheiro? Por que nós estamos fazendo isso? Por que a gente se obriga a ser tão lunático desse jeito? Aí está o segredo. Se a parada é sobre o dinheiro, era inaceitável um comentário desse. Ele me deixou puto. No final eu dei tanta razão que eu falei: eu vou fazer desse jeito também. Marcos, bate aqui. Tem fase para fazer isso. Na fase inicial, o que você tem que fazer? Ralar que nem um sabão. Aí você vai conquistando governança, você fala: vou pôr outro para fazer isso. E vai avançando. Você tem essa mentalidade? Não, então trabalha para mim. Pronto. Não tem lógica você continuar ralando até a morte. Eu sentei com o meu sogro, eu não vou expor o patrimônio dele, mas é um patrimônio considerável. Fizemos as contas, eu falei: se você gastar jogando no lixo R$1 milhão por ano, você não consegue gastar todo o seu dinheiro antes de morrer, se você for o ser humano que mais durou aqui na Terra. Aí ele olhou para mim, eu falei: se você gastar R$1 milhão por ano, o que é R$1 milhão por ano? Vai dar 80 e poucos mil por mês, fazendo o que você quiser, até dar 80 mil. Você não preocupa, sabe por quê? Fora o rendimento. Cara, aproveita a sua vida. Seu drive mental é de trabalhar até o último dia. Ele é mesmo. Eu falei: não faz sentido, cara. Já jogou o jogo. Mas e os seus filhos? Eu falei: um filho seu é mulher minha, não preocupa. O outro filho sabe fazer um monte de coisa. O outro já está muito bem encaminhado. Por que você não cuida da sua vida? A minha intenção falando dele agora é para continuar o processo que eu estou de libertação com ele. O que adianta, mas esse cara trabalhou de feirante, esse cara fez um regaço, esse cara fez tudo. O que ele precisa agora? Mano, passou os 60 anos, já faz as contas e fala: bora. E eu tô com 60 e não deu certo. Gasta mais 10. Aí vai ter que se lascar porque não pagou antes. Mas depois fala: desliga as turbinas, vamos orbitar. Esse é o segredo. Senão você vai viver trocando a sua vida produtiva. Quando você acabar, para chegar no desfrute, você tem que trocar a sua aposentadoria por um remédio. Não faz sentido. Você está endividador, você vai ficar endividado até o último dia da sua vida se você não entender o recado.
Compras para terceiros. Quem que já emprestou o nome dos outros? Levanta a mão. Para quê? 90% de chance de levar cano. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama, vai tirar sua paz. Não faça. Aluguei um prédio para mais uma escola, a pessoa está com resistência para comprar, eu falei, vamos alugar. E aí ele falou, pode colocar um bem seu como garantia. Eu falei, nunca coloquei um bem meu como garantia, não quero. Então faz o seguinte, a pessoa falou, põe seu nome de fiador. Deixa eu te falar, eu tenho um grupo multibilionário, até onde eu cheguei até aqui, eu nunca assinei um documento de fiança, nem para mim, nem para meu pai, nem para ninguém. Por quê? Porque eu leio Provérbios desde pequeno, e Provérbios está falando, não seja fiador. Eu nunca vinculei um imóvel meu, nunca assinei um papel sendo fiador de nenhuma pessoa. Aí eu olhei e falei, mano, que tanto de calção que é esse? Era uns 200 e tanto. Aí eu falei, que merda é essa? Que dinheiro é esse? Está aplicado aonde? Não, vai para a conta da pessoa lá. Aí eu falei, não é possível. Aí eu pensei, falei, cara, 200 pau aplicado, eu vou ser fiador, não tem problema não. Aí meu coração falou, não seja. O que você mais viu na vida foi gente boa sendo fiador dos outros ou de si próprio. Não faça. Nunca dei cano em uma única pessoa, não tem uma pessoa que eu devo. Mas vem na minha cabeça, continua desse jeito, foi o Salomão que te ensinou. Tá bom. Aí eu desapeguei desse dinheiro que foi embora. Mas só 200 mil? Então, quem não valoriza R$2 não valoriza 200 mil, nem 2 milhões, nem nada. Só que ali eu tive uma crise. Durou 5 segundos. Eu pensei, que burrice é essa? Por que eu deixei esse dinheiro embora? Aí eu falei, vai com Deus. Muito melhor do que eu assinar um papel falando que sou fiador, ou pegar a matrícula de um imóvel meu, que tem que valer mais do que a dívida, para ficar vinculado. Pablo, você não acredita? Todas as pessoas podem mudar a qualquer momento. Não sou eu que toco pessoalmente o negócio. Resumindo, para a glória de Deus, eu cheguei até aqui sem assinar um papel de fiador, ou vincular qualquer matrícula de qualquer imóvel meu para nenhuma destinação. Zero. O que eu quero te ensinar com isso? Como você vai cair no engodo dos outros? Você morre de dó dos outros. Vários de vocês são endividados por dó dos outros. Vários de vocês são endividados porque compraram coisas para aparecer para gente que você nem gosta. Isso é a pior parte de todas, que eu não consigo achar matemática atrás disso. Não tem nem lógica. É para passar raiva nos outros. Por quê? O negócio chamado cartão de crédito é o melhor negócio que existe no mundo para quem tem dinheiro. Para quem não tem, não presta. Pablo, me explica. Se você pode comprar com o seu dinheiro aplicado, usar o crédito e rolar a dívida para o mês que vem, é o melhor negócio que existe. Você nem mexe o seu dinheiro. Você tira lá a renda do dinheiro e compõe a parte do pagamento daquela prestação. Mas não compre nada para consumo. Tem um curso, se eu comprar uma mentoria sua, pode ser consumo, pode ser alavancagem. Comprou, não usou, consumo. Dívida de otário. Não é porque eu estou vendendo que vai ser diferente, é dívida de otário. Se não usa, consumo. Se consumir assistindo e não aplicar, continua sendo de consumo. Agora, vai fazer o que está falando? Alavancagem. Celular é para tirar foto para aparecer? Dívida de otário. Vai usar para fazer social media? Vai usar para fazer tráfego pago? Vai usar para tirar foto para os outros? Dívida de alavancagem. A própria coisa faz o sistema se bancar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Se não entender isso, certa vez no meu primeiro carro, eu precisava levantar um caixa de R$252 para pagar a prestação do carro. E aí, cara, eu já estava envolvido em tanta coisa, fazendo trabalho na faculdade, vendendo apostila na Brasil Telecom, e eu tinha que pagar a prestação do carro. O dinheiro era completamente escasso, tudo muito bem direcionado. Aí eu pensei, meu carro tem eu e mais 4 bancos. Eu preciso pegar esse povo que paga van e pôr dentro. Aí lá vai eu no meu sofrimento, 4 anos na Brasil Telecom fazendo isso. Eu parava na porta da casa dos amigos da minha sala, e pegava o dinheiro da van deles e levava eles. Olha que merda. Você não sabe de onde tinha as condições de levantar a grana, eu estava levantando. Era fazendo trabalho para aqueles filhinhos de papai, que eu estudei na Universidade Paulista, lá na Unip de Goiás. Fazia trabalho, chegava, faltava só pôr o nome dele na capa. Aí os caras, eu não fiz. R$150 para o papai aqui, ó. Se fosse em cima da hora, até 200. Se fosse programado, R$80. É a vida, é o sistema. Você é um vagabundo, você tem que pagar. Aí eu fazia os trabalhos. Tinha vez que eu via que ninguém percebia dos trabalhos, eu chegava com 10 trabalhos prontos, nenhum repetido. Aí alguém fala, é caro demais. Você estava onde no final de semana? Eu estava em 3 ranchos. Eu estava andando de jet ski. Pois é, eu fiquei fazendo os trabalhos lá em casa. Você curtiu 3 ranchos? Você curtiu Britânia? Você curtiu Araguaia? Curti. Eu estava fazendo o seu trabalho. Você gastou muito mais de R$150 lá. Pode pagar aqui, senão você vai reprovar ainda. Aí os caras pagavam xingando. Sabe o que é isso? Enxergar oportunidades em tudo. Tem como. E a maioria não enxerga em nada, porque sua mentalidade é de consumo. Vamos lá, plano cartesiano aqui, 2 eixos, eixo de quantidade, eixo temporal. Quantidade, temporal. O que nós vamos fazer? Você está devendo, olha aqui, ó. Você está devendo, quem está devendo está aqui, ó.
do lado de baixo aqui do eixo. Esse 0 aqui começa o tempo, esse 0 aumenta a quantidade. E para baixo é negativo, para cima é positivo, certo? O que acontece? Você está endividado bem aqui, ó. Então pega uma caminhada em tempo, tipo há 10 anos já de empresa, estou endividado em tantos mil negativos, que seja 10 mil, 100 mil, 1 milhão negativo. Quero que você destrave algo. Quem tem dívida no valor X é gerador de riqueza nesse valor também. Quando a pessoa fala assim, eu tenho 1 milhão em dívida, eu falo, parabéns, você tem mentalidade de milionário, que não é possível. Como que você gerou? Só existe uma possibilidade talvez, ou duas, de você ter uma dívida milionária e não ter uma mentalidade de milionário. Você quer saber o que é? Deu o nome para os outros ou caiu num golpe. Fora isso, gerou. O que aconteceu com você para ter essa dívida? Uma coisa, a bala emocional. Empresas não quebram, os donos sim. Então o que é quebrar? Na corrida, eu que estou treinando triatlo e tarará, o que é a expressão quebrar? É quando você não dá conta de chegar na prova. Você, seu corpo diminui a velocidade e você fala, mano, e agora? E agora morreu a conversa. Quebrou. A corrida empresarial é do mesmo jeito. Quando a pessoa quebra, ela quebra toda a cadeia de executivos, toda a diretoria, vai quebrando o negócio inteiro até esfarelar ele. Mas a empresa não quebra. O que quebra é gente, emocional. Então quando você está com uma coisa negativa, qual que é a tendência natural estando negativo? Vou fazer aqui um plano cartesiano diferente, para pegar só a parte de baixo. O que você faz? A tendência de quem está, aqui é tempo, aqui é para mais, aqui é menos em quantidade. A tendência é fazer isso aqui, ó, até destruir tudo. Como quebrar a linha de tendência de fracasso em caso de quebra emocional? Você precisa imediatamente pensar na analogia que eu vou te falar agora. Nós somos do corpo de bombeiros, ou do SAMU, sei lá das quantas, e a gente acabou de chegar no acidente. Tem 2 pessoas que sofreram terrivelmente o impacto aqui, bateram num caminhão, e 2 pessoas precisam ser socorridas. Vocês vão socorrer a pessoa que está com fratura externa ou a pessoa que está abalada assim emocionalmente? Qual das duas? Fratura externa. O que nós vamos fazer? Nós vamos estancar o sangramento. O problema emocional dela ainda dá um prazo. Não vai morrer agora, ou melhor, nem vai morrer. O que nós temos que fazer? Um torniquete urgente. Pega o cinto. Você vai pegar o cinto. O que é o torniquete? Você vai pegar o cinto. Está quebrado aqui para baixo, está sangrando aqui. Vai subir aqui, vai colocar o cinto e apertar o máximo que você puder. Pode pegar outro cinto e amarrar. Lembra que o seu coração fica dessa altura? A perna onde está vazando ou qualquer coisa tem que ficar mais alto que o coração. Isso vai tirar a pressão do vazamento. Você tinha que aprender isso desde pequeno. Meus filhos tudo sabem isso, desde pequeno. Cortei o dedo. Põe o dedo mais alto que o coração, que a pressão sanguínea vai ter dificuldade de vazar isso aí. E aí você vai segurar e relaxa. Agora, o seu próprio corpo está trabalhando para fechar isso aí. Fica quietinho. Esse fica quietinho, desde pequeno. Vai melhorar? Vai. Tem coisas que precisa fazer. A pessoa fica desesperada com sangramento. Imagina a mesma pessoa que não tem instrução. Começa a sangrar a mão dela lá. O que acontece? Aumenta a pressão. E você está mais baixo do que a bomba. A bomba naturalmente vai jogar pressão lá e vai vazar muito. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Fala assim, ó, empresa endividada, gente endividada, precisa de torniquete. Travou. E aí o que a gente faz até chegar o socorro para resolver? Coloca qualquer membro, qualquer parte do corpo acima da altura do coração. Pablo, você está ficando doido? Você está falando de dívida e dando aula de primeiro socorro. Apesar de eu ter sido brigadista também, eu amo esses negócios. Eu gosto de me envolver com tudo, para aprender tudo e vazar da coisa. Fez o torniquete, fechou com pressão. A corrente sanguínea aqui já não vai cuspir sangue mais para fora. Estabilizou a pessoa. Essa aqui é a primeira fase para quem está endividado. O que é isso? É cortar gastos. Está gastando sangue. Aí você fica, vou morrer. Meu Deus. Tem que cortar. Está endividado? Pode trocar a comida que você come em casa. Não vai comprar picanha, nem tem picanha mais. Mas você vai cortar a picanha. A senhorinha que eu trabalhei para ela ajudando a escrever um livro quando eu era adolescente. Ela quebrou, ela comeu macarrão um ano inteiro. Eu achei um exagero da parte dela. Só que ela recuperou das dívidas que o ex-marido tinha deixado. Ela foi radical, cortou todas as coisas na casa dela. TV a cabo, cortou tudo. E ela falou, eu vou vencer esse trinco. Eu achei ignorância, comer macarrão o tempo inteiro. Mas ela sobreviveu. Ela morava num apartamento caríssimo. Quem conhece Goiânia, tem um setor lá legal que chama Setor Bueno. Morava num apartamento caríssimo e cortou todas as despesas. E falou, agora é o seguinte, eu preciso arrumar mais uma renda. 1 ano essa mulher recuperou todo o estrago que o marido fez, o ex-marido. Então o que nós fazemos quando a gente está endividado? Torniquete. Eu tenho que gastar. Não, você não tem que gastar. Você tem que passar um torniquete aqui e cortar, porque você vai acabar com tudo. Na empresa, como é que chama isso? O nome disso é downsize em inglês.
Se você não usar o cinto para fazer um torniquete, você vai fazer o que os malucos fazem. Você vai usar o mesmo cinto para bater com chicote. Aí você vai lá, 40 chicote, vai, e vai. Na hora que o seu lombo estiver todo destruído, você fala, eu não entendo por que as coisas não dão certo. Você está com a ferramenta certa na mão. E aí, como você vê que você não sabe usar para fazer a coisa certa, que é o torniquete, você vai usar isso para vilipendiar seu próprio corpo. E aí, quando você começar a bater em você, se martirizar, ficar depressivo, ficar auditivo, tá? Você vai olhar e falar, mudou? Não. Então vamos bater nos outros. Aí era só você usar o cinto para a única coisa, torniquete. Você faz aqui, onde está sangrando? Aqui. Travou. Pronto, podia ter pegado essa aula. Como é que a gente faz isso? Corte de despesa. Na empresa chama-se downsize. Eu já cansei de chegar em empresa quebrada e recuperar ela 3 meses, 6 meses, bem rápido. Como que eu fiz? Cheguei e falei, o que é as coisas que mais dá retorno? Tal coisa. Por que você faz isso aqui que não dá tanto retorno? Para essa operação. Mas se a gente parar não vai faturar. Eu falei, dá retorno? Não. Então para e gasta energia naquilo que dá retorno rápido. Esse tanto de funcionário aqui. Você demitiu? Claro que eu demiti. A empresa não tem energia. Se eu não cortar, se eu não fizer o torniquete, o que vai acontecer? Aquela empresa vai quebrar e aquele povo vai ficar sem emprego do mesmo jeito. A economia vai retrair por causa de uma empresa. Só que não é uma empresa, são milhares que quebram o tempo todo. Passo 1. Passo 1 é estancar sangramento. Sangramento. No mundo empresarial, downsize. Diminui o tamanho da operação, diminui o tamanho de tudo. Tudo. Por quê? Porque uma empresa ela não quebra. Se você for gestor, diminuir o tamanho da pressão da bomba, ela vai funcionar com a compressão certa. Se for grande demais com a compressão errada, pode estourar o compressor. É isso que quebra uma empresa. Mesma coisa que quebra um compressor de ar. Mesma coisa que quebra um motor. Se você for uma pessoa que entende de carro, você nunca vai fundir um motor na sua vida. Alguém pergunta como? Olha só na temperatura. E toda vez, uma vez por mês, quando você for abastecer, pede para verificar o óleo. Só isso. Se você põe o carro na sua casa, não sai nem uma gota de óleo, não está vazando óleo. Nenhum extraterrestre vai chupar com canudo o óleo. Mas se você ficar olhando a temperatura, esses dias um funcionário abençoado fundiu o motor de um caminhão meu. Aí eu falei, qual que é a temperatura ideal? Só para pegar ele. Qual que é a temperatura ideal do motor desse caminhão? Não sei. Você não é digno de dirigir um caminhão que você não sabe a temperatura. Porque se você está dirigindo um caminhão que você não sabe a temperatura, se a temperatura estiver alta, você tem que fazer o quê? Aí um outro que dirige o caminhão, que é sabido, ele falou, você sabe por que queimaram o outro cabeçote do outro caminhão? Por quê? Porque esse caminhão aqui é curta e na subida você tem que ir mais devagar, senão vai subir a temperatura, e subir a temperatura vai fundir o motor. Aí dá vontade de dar um prêmio para esse, só que esse, ele é o cara que deveria estar dirigindo o caminhão. O outro é arrastador de carreta, ele não sabe o que está fazendo. Porque se você entender de motor, quando a temperatura sobe, se você não resfriar a máquina vai fundir. O que é fundir? Uma peça de metal vai bater na outra, esse negócio vai virar uma peça só, vai quebrar o motor inteiro. Custa 50 mil reais para arrumar o motor do caminhão, meu Deus. E o cara, quanto que ele paga para ganhar essa informação? 0 reais. Vamos pegar o código da pane e fala assim, quem não entende de pane, entra em pânico. Como não entrar em pânico? Saiba resolver pane. O que faz você se ferrar na vida? Panes emocionais. Não sabe tratar, não sabe ressignificar, não sabe desapegar. Vai acontecer um milagre na sua vida. Qual? Vai cair seu avião. Por que está desse jeito? Está destruído na vida pessoal e na empresarial? Porque não pegou essa aula. Então passo 1, vamos estancar o sangramento. Alguém falou para mim assim, teve um erro de costura de uma senhora e ela é uma das melhores costureiras que existe. Aí eu respondo no reflexo, eu nem termino de ouvir o que a pessoa está falando, fala assim, bons costureiros não são feitos pela costura que ele faz, mas pelo conserto que ele consegue fazer, de coisas erradas que a equipe dele fez. Então eu cuidava disso numa companhia de moda e todo mundo me odiava. Porque eu falava, você vai pagar. Quando você é uma pessoa boazinha demais, deixa passar o erro de todo mundo. Eu falo, errou, paga. Pronto. Qual que é o problema do mundo? Ninguém gosta de responsabilizar ninguém. Eu não quero saber, você é responsável pelo que você faz. E um monte de gente ficava me xingando e falando pro meu sogro, trabalhei pro meu sogro, esse menino vai quebrar essa empresa. E meu sogro do outro lado vendo um resultado assim, um com a mão esquerda, outro com a direita. Aumento de 43% do faturamento e diminuição de 35% das despesas. Vocês já tiveram o prazer de falar pro seu empregador assim, nem meu salário você paga. Meu sogro, porque eu era o funcionário mais caro da companhia. Ele, porque assim é complicado. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa, fundo do meu coração, você não paga meu salário. Só a economia que eu gerei, já paguei, e só a alavancagem que eu dei no negócio, eu já paguei. Então você não paga meu salário. Quando você é muito bom com recurso, você pode bater no peito e falar pro cara que paga, você todo mês fala que ele não paga. Quem paga é quem? Você.
Fala com a boca assim, ó, eu me pago. Se você ficar por muito tempo se pagando, lógico, vai chegar uma hora, você tem que ser funcionário de alguém? Claro que não. Então, nós precisamos estancar o sangramento, para parar com essa queda. Parou com a queda, nós vamos ir para o ponto 2. O que é o ponto 2? Chegou no ponto 2, nós precisamos de criar o tempo que depois que você faz uma cirurgia, como é que chama? Pós-operatório. Isso aqui é a fase de recuperação, anota a fase 2. Recuperar. O que você vai fazer? Renegociar. Eu vou ensinar uma coisa sobre dívida para vocês mudarem a mentalidade em relação a isso. Dívida não se paga, dívida se negocia. Anota isso, dívida não precisa ser paga, dívida tem que ser negociada. Vou explicar por quê. Porque você, gastando energia para quitar uma dívida, você gastou a energia de levantar uma receita. E a sua cabeça estando boa, você consegue gerar receita e isso, a dívida que era grandona, ela vai ficando pequena. Por quê? Porque você ganha muito mais do que você ganhava antes. Renegocia a dívida. Então a fase 1, estancar sangramento. Chegou, cortou, não está sangrando mais? Não. Fase de recuperação. Fase do pós-operatório. Não dá para guinar aqui agora. Agora tem que acalmar os ânimos para manter um período de recuperação, de repouso. A fase de repouso. Depois a fase 3, alavancagem. Por que a fase 3, alavancagem, é a mesma lá daquela palavra alavancagem versus consumo? É o que você deveria ter feito antes de entrar na dívida de consumo. As empresas entram nisso aqui porque os donos vão desanimando, colocam a gente incompetente para cuidar de recursos, as empresas vão perdendo todo o seu recurso. Hoje, uma pessoa estava comemorando brilhantemente que conseguiu um desconto num guincho para transportar um trator meu lá do resort para a fazenda. E aí a pessoa comemorando falou assim para mim, era R$ 1.200 a plataforma, eu consegui por 400. Aí eu fiz assim, ó, parabéns, eu tenho de graça isso aí. Tem um amigo meu que cobra só o petróleo. Aí a pessoa olhou, mas eu não sabia. É por isso que tem que fazer pergunta. Acabou. 2 propostas de um seguro de um imóvel. Mostrou para mim, uma 17 mil, uma de 5. Aí a pessoa, mas a qualidade deste aqui é superior. Qualidade de quê? Do serviço. Se estragar um negócio, a fulana seguradora vai lá e resolve. Aí eu falei, mas a pólice é o mesmo tanto? O prêmio é o mesmo tanto? Essa é 17 mil, porque é a melhor do Brasil. Essa aqui é 5. Aí o que acontece? A falta de um gestor que conhece a alma do negócio. Por que está acontecendo isso? A pessoa é muito boa que está fazendo, só que eu estou ensinando ela. Eu falo, não gaste com nada que você não entenda, tem que fazer pergunta. E aí eu ajusto e fico ensinando meticulosamente cada coisinha. Sabe por quê? Porque se você não gastar tempo ensinando, você vai infartar, esse negócio vai quebrar. E você na sua cabeça dava conta até de fazer, mas não parou para ensinar ninguém. E aí o que acontece? Para recuperar das dívidas são esses 3 pontos. Corta o sangramento igualzinho no acidente de fratura exposta. Depois vai para a fase de repouso, que é o quê? Testar por um período aquele caixa. Testar por um período a energia que você está vivendo. Quando você vê que isso aí não caiu de novo, alavanca. Então o número 3 é a alavancagem. Alavancagem. Quando você pega esses 3 passos, você se resolve, você ajuda os outros que você conhece, os seus funcionários. Vou dar uma dica, quem é empreendedor aqui, levanta a mão. Parabéns por fazer algo no Brasil onde você é odiado por isso. Parabéns por você ser um cara que não é mais CLT, mas assina a carteira de um monte de gente, no final das contas sobra só para você. A visão do Brasil é que você arranca o dinheiro de todo mundo, né? No final das contas você trabalha um ano inteiro, honra todos os seus compromissos e não sobra nem 1% de lucro. Sabe por quê? Não é gestor de recursos, não abriu o coração para tecnologia, não gosta de network, não gosta de mentoria, não gosta de estar envolvido com as pessoas que dão certo. É por isso que você tem que ficar amargando nessa merda de lucro, porque você não entendeu nem o propósito da sua companhia. O que você vai fazer? Estanca essa merda de sangramento, diminui o tamanho das coisas na empresa, tá salva a empresa. Testa um período de recuperação, deu certo? Vamos potencializar um canal de receita. Problema resolvido. Pablo, na empresa, para ela nunca acontecer isso, vou te falar, a vida para mim é definida por semana. No meu aniversário as pessoas falaram, dá um discurso, tá bom. A vida para mim não é medida por ano, eu não meço a minha vida nem mensal, nem semestral, nem anual, nem em 10 anos, nem por século. Eu só tenho um jeito de ver a vida, alguém sabe? Por semana. Pergunta por quê? Porque Deus criou o mundo em 7 dias. Cuidado, o número 7 é pleno. Uma vez por semana eu olho toda a entrada de dinheiro do meu ecossistema. Eu que faço isso. E uma vez por semana eu vejo linha por linha dos gastos. Todas as semanas. Se conglomerado empresarial, todas as semanas são milhões de reais que saem daqui do caixa. Todas as semanas. E eu olho linha por linha. Aí alguém fala, não, você não vai olhar essa linha de 24 reais. Pô, onde você comprou isso aqui? Lá no fulano. Liga pra mim pra saber se qualquer funcionário pode pedir isso aqui lá. Aí eu descubro, porque o negócio é 24 reais, não é o dinheiro. É 24 reais? Onde que é o fornecedor? Tem quanto tempo vocês compram desse fornecedor? Tanto tempo. Todo mundo pode pedir? Pode. Então suspende agora. Ninguém mais vai pedir aí. Vai abrir concorrência agora e eu quero fechar outro lugar. Ah, mas por quê? Um dia eu falei assim, se o celular que vocês usam no financeiro é da empresa ou é particular? É da empresa. Loga no meu WhatsApp web aqui agora.
Aí o povo, não tem como. Loga aqui que eu vou te mostrar um negócio. Loga o celular da empresa. Aí logaram o celular. Aí eu, caçando o trem. Aí o fulano, para de ficar brigando por preço, eu vou te dar um iPhone. Deu um iPhone pro funcionário meu. Mano, cuidado com o gestor. Eu olhei, aí eu chamei, né, vem cá, você conhece esse cara? Mó gente boa, demite ele lá pra mim. E continuei caçando mais coisas. Não, vamos dar uma segunda chance. Não, mas eu não vou matar ele, eu tô dando uma segunda chance. Ele pode ir trabalhar em outro lugar, ué. Ele acabou de me roubar aqui, eu não quero que conta pra ele, nem precisa pedir o iPhone de volta. Só que é para chamar esse fornecedor e mandar ele sumir da minha frente. O fornecedor ganhava milhões de reais comigo, milhões. Tinha um preço até bom. Só que o tempo inteiro eu fico estimulando, vamos atrás de mais barato, vamos atrás de fazer melhores acordos. O cara viu, comprou o cara do compras. Qual é o problema? Você vai quebrar pelas pessoas que tocam os seus recursos. Você não entende nem de você nem dos outros. Por isso que as empresas quebram. No final das contas, as empresas não quebram. Quem quebra são as